Olá, vai começar mais um episódio da nossa série especial de conversas com vencedores do MMA Smarts Brasil 2024. E o episódio de hoje com certeza deixou muita gente querendo twittar. E eu vou contar o porquê. Quem é fã de reality sabe que a Fiat marcou história na casa mais vigiada do Brasil. E foi justamente dessa premissa que surgiu o case BBB Tweet, que ganhou ouro na categoria Marketing e Mídias Sociais na nossa premiação. Essa ação premiou um sortudo com um carro da marca e dominou as conversas sobre o programa, apesar da marca não estar mais entre os patrocinadores. E quem conta como tudo isso aconteceu são as profissionais Ana Brant, que é diretora de Storytelling e Brand Image da Stellantis, e Lígia Mendes, diretora de criação da Léo Burnet. E a gente sabia que, naturalmente, a nossa marca, apesar da gente não estar mais no programa, ela provavelmente apareceria. As pessoas, mesmo quando a gente, em outras edições em que a Fiat estava presente, a gente não estava presente nos primeiros momentos do programa, as pessoas perguntavam pela marca, sentiam nossa falta. Então a gente sabia que naturalmente isso ia acontecer. E o que a gente fez foi se preparar e tentar prever que situações que a gente poderia encontrar a partir do momento que o programa começasse e com um dos principais concorrentes ali no programa, lançando inclusive um produto que era diretamente concorrente do nosso. E quando a Globo começou a divulgar e que ela divulgou o concorrente, meio que imediatamente as pessoas reagiram àquilo de alguma forma no Twitter, né? Então, assim, elas começaram a falar, nossa, mas que estranho, não é a Fiat, mas não, e agora? Vai ter prova? Não vai ter? Até porque a Fiat também era muito forte no Big Brother com as provas, sim, né? Assim, a Fiat entrou pro Guinness, né? Então as pessoas aguardavam muito a presença da Fiat. Acho que a Fiat era quase um participante do programa. E aí a gente começou a perceber que as pessoas começaram a falar sobre isso. E aí a nossa ideia foi agir exatamente no Twitter, porque o programa acontece na TV aberta e na TV paga, mas ele acontece 24 horas por dia no Twitter. Tudo que acontece na TV vai parar no Twitter e vira um assunto, e vira trend topics. Então, a gente falou, bom, se a gente vai agir, a gente precisaria agir nas redes sociais, e mais especificamente no Twitter, que é onde esse programa acontece o tempo inteiro. Elas conversam a seguir com a Juliana Pio, editora assistente na Exame. Assista agora. Olá a todos, eu sou Juliana Pia, editora assistente de marketing aqui na Exame. E eu começo agora mais um episódio da série Smarts, que a gente conversa com profissionais que lideraram alguns dos cases vencedores do Prêmio Smarts Brasil 2024 da MMA. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio a Ana Brant, que é diretora de Storytelling e Brand Image da Stellantis, e a Lígia Mendes, que é diretora de criação da Léo Burnet. Prazer, obrigada, bem-vindas. Obrigada, prazer. E para inspirar e provocar ainda mais o mercado aí, a gente vai falar hoje sobre o case BBB Tweet, que ganhou ouro na categoria Marketing em Mídias Sociais. Obrigada, pessoal. Obrigada pela presença aqui. Vou começar com a Ana para a gente poder entender um pouquinho mais como é que surgiu essa ideia aí. Esse case foi bastante falado na época, né? Aconteceu em 2023, né? E acho que é legal falar também desse histórico de vocês com o Big Brother Brasil, né? Sim. A Fiat, Juliana, foi uma das primeiras marcas, na verdade, a primeira marca de automóvel a entrar no BBB, lá nos primórdios do programa. E a gente esteve presente praticamente em todas as edições, se não me engano, uma no meio do caminho, até que em 2023 a gente decidiu, por uma estratégia da empresa, deixar o programa para investir em outros assets da mídia televisiva. E naquele ano, a gente já tinha um costume e já fazia parte da estratégia da empresa, do acompanhamento de todas as conversas nas redes sociais de uma maneira geral. O Twitter, naquele momento, era muito forte e a gente acompanhava o que as pessoas estavam falando sobre o programa, falando sobre as marcas. Era onde o programa acontecia na segunda tela, com maior força. E a gente sabia que, naturalmente, a nossa marca, apesar da gente não estar mais no programa, ela provavelmente apareceria. As pessoas
mesmo quando a gente, em outras edições em que a Fiat estava presente, a gente não estava presente nos primeiros momentos do programa, as pessoas perguntavam pela marca, sentiam nossa falta. Então, a gente sabia que naturalmente isso ia acontecer. E o que a gente fez foi se preparar e tentar prever que situações que a gente poderia encontrar a partir do momento que o programa começasse e com um dos principais concorrentes ali no programa, lançando, inclusive, um produto que era diretamente concorrente do nosso. Então, a gente fez todo um desenho junto com a Léo Burnet, com a agência da marca Fiat, e a Lígia está aqui para contar mais detalhes, exatamente para tentar mapear todas as oportunidades que podiam surgir dessas conversas. Legal, então foi assim, vocês acompanhando ali o social listening, né? Foi uma coisa meio espontânea mesmo que surgiu. E aí, Lígia, teve que agir muito rápido, né? Como é que é isso, assim, para vocês da agência? Eu acho que, assim, isso que a Ana contou também foi um briefing pra gente, né? A gente recebeu esse briefing para entender como é que a gente podia agir. E aí, acompanhando as conversas, a gente percebeu que a Globo ela vai fazendo um esquenta, né? Antes de começar o programa. Ela vai fazendo ali um mistério sobre quem são os participantes, mas também vai divulgando quem são os patrocinadores da edição, porque são muitos, né? Cada vez mais as edições têm mais patrocinadores. Uhum. E quando a Globo começou a divulgar e que ela divulgou o concorrente, meio que imediatamente as pessoas reagiram àquilo de alguma forma no Twitter, né? Então, assim, elas começaram a falar, nossa, mas que estranho, não é a Fiat, mas não... e agora? Vai ter prova? Não vai ter? Até porque a Fiat também era muito forte no Big Brother com as provas, Sim, né? Assim, a Fiat entrou pro Guinness, né? Então as pessoas aguardavam muito a presença da Fiat. Acho que a Fiat era quase um participante do programa. E aí a gente começou a perceber que as pessoas começaram a falar sobre isso. E aí a nossa ideia foi agir exatamente no Twitter, porque o programa acontece na TV aberta e na TV paga, mas ele acontece 24 horas por dia no Twitter. Tudo que acontece na TV vai parar no Twitter e vira um assunto, e vira trend topics. Então, a gente falou, bom, se a gente vai agir, a gente precisaria agir nas redes sociais, e mais especificamente no Twitter, que é onde esse programa acontece o tempo inteiro. Então, esse foi o nosso norte, assim, de bate-pronto, eu acho, quando a gente ouviu o briefing, foi trabalhar em cima disso. E aí começam, né, óbvio, a gente tem que apresentar as ideias, ver se o cliente topa, se não topa, se acha que funciona ou não. Aí aquelas conversas... teve, acho que mais de um mês de papo, sim. né? Antes e a gente tem muita sintonia, assim. A Léo conhece a marca, né? A agência da marca mais de... Acho que 26 anos. 27, mais de 25 anos. Tem uma sintonia enorme, conhece o cliente, a marca, conhece a cabeça de cada um de nós. Então, assim, eles provocam muito a gente o tempo todo. E a gente tem uma liberdade muito grande de troca e de falar, não, isso aqui de jeito nenhum, isso vocês estão loucos, né? A gente tem uma conversa que é super saudável. E aí eles trouxeram muita coisa. A gente teve que levar muita coisa lá para dentro também para discutir, porque, afinal de contas, a gente ia ter que provocar também a concorrência para fazer isso, enfim, até que ponto que a gente vai, não vai. Mas as coisas fluíram muito bem, eu acho que o resultado foi muito melhor do que a gente imaginava, né? Foi completamente despretensioso. Eu acho que tem uma coisa... Acho que duas coisas são legais de ressaltar, assim. Essa ideia, ela foi um react, né? Fica aparecendo, às vezes, para as pessoas que a gente tomou essa decisão do nada. E não é. Tem um grande preparo para chegar até ali, né? Tem um estudo, tem uma série de como é que a gente vai reagir, que tipo de comentário a gente vai reagir. Enfim, tem toda uma estratégia por trás. Não foi uma coisa de bate-pronto. Tomamos essa decisão no dia e fomos para a mídia. E também acho que a gente se surpreendeu mesmo, como a Ana falou. A gente esperava um barulho, porque a gente falava assim, bom, a gente não tá na TV, o patrocínio é muito grande, a exposição da concorrência é muito grande. A gente precisa ser minimamente ousado para chamar atenção, senão a gente passa batido, a gente não vai estar na TV, né? Que é uma exposição muito grande. Então, a gente imaginava um barulho, mas assim, foi um estrondo. Isso pegou a gente de surpresa, porque a gente não imaginava, realmente. E é legal a gente falar, assim, né, que aqui nesse videocast, né, a gente tem gente de tudo quanto é, né,
área assistindo, pequena, grande empresa, né? E aqui a gente está com uma grande empresa que é a Stellantis Fiat, né? E aí eu queria saber, assim, deu um frio na barriga, porque, né, Big Brother, muito falado, Twitter aí, terra de ninguém, todo mundo postando tudo. Então é interessante, assim, para uma marca pequena, às vezes vendo, né? Mesmo tendo todo esse planejamento, dá um frio na barriga? Com certeza. Até pelo fato de Twitter ser terra de ninguém, né? As redes sociais são um ambiente fora do controle, né? E todas as marcas e gestores de marcas, eu acho que ficam com frio na barriga quando estão lidando nesse ambiente. Porque a gente não consegue controlar a cabeça das pessoas, os dedos frenéticos das pessoas. Elas podem falar e comentar o que elas quiserem. E lógico que na hora que a ação começou e as pessoas começaram a reagir e se aproximar do que a gente tinha imaginado que poderia acontecer, com certeza foi um frisson generalizado, né? A gente tinha uma equipe dedicada acompanhando e até o momento em que a gente decidiu e fez a decisão de quem que levaria o carro, com certeza em todas as casas, cada um estava na sua casa monitorando. E foi um frio na barriga generalizado, né, Lígia? Foi. A gente teve um war room, acho que teve uma análise também muito rápida de segundos, né? Porque a gente reagiu exatamente no momento em que estava rolando uma prova em que o prêmio era um carro, que estava concorrendo diretamente com o nosso. Então, também tem uma análise muito rápida de quem está comentando, minimamente quem é essa pessoa, né? Exato. Assim, o que a gente consegue apurar em segundos, quem é aquela pessoa que está reagindo, e a forma de reação, né? Acho que a gente não queria nenhum comentário que ou falasse mal do concorrente, não era sobre isso, era sobre as pessoas sentirem a nossa falta. Sim. E para fazer, você tá falando War Room aí, essa operação, né? Quantas pessoas são, assim, conta pra gente, quantas pessoas envolvidas, quais áreas para fazer todo esse processo, assim, porque às vezes a gente olha, a gente tem que 2 pessoas só, né? Mas tem toda uma estrutura. Do lado da Léo, é sempre o departamento de criação, departamento de mídia, departamento de conteúdo, principalmente, que faz esse monitoramento de social media. Acho que o time de negócios também, todo mundo fica envolvido, porque é uma ideia... Ela parece muito simples, reagir a um comentário. Mas ela tem uma estratégia grande, teve várias reuniões, né? Jurídico, todo mundo envolvido. A gente teve até ensaios de como é que ia responder sem saber o que alguém ia escrever, né? Então, assim, a gente estudou formas de responder para aquela pessoa. Então, todas as áreas ficam envolvidas como um job comum, assim, do dia a dia. Eu acho que foi tratado esse job como se fosse uma campanha que vai para a TV e que tem desdobramentos mil. Acho que as áreas envolvidas são as mesmas. Planejamento, enfim, todas as áreas foram envolvidas nesse mas na hora lá que a prova estava rolando, certamente criação, e conteúdo, time de negócio, conteúdo. Dá para saber quantas pessoas, mídia, assim, uma ideia? Eu acho que umas 10, pelo menos. Pelo menos do lado da Léo deve ter sido isso, do nosso lado, pelo menos umas 5 pessoas, do lado do cliente, né? Eu estava envolvida, a pessoa que cuida da marca diretamente, mais as outras pessoas que trabalham no time de Fiat de storytelling. A gente tinha pessoas da marca, né, responsáveis pela marca, que a gente chama de brand, também envolvidos, e tinha também gente da área comercial. Exatamente, assim, existia uma expectativa muito grande, assim, é normal que a gente fique de olho na concorrência, ainda mais nesses momentos, lançamento de produto. A gente estava falando de um produto que, no nosso caso, era um produto que estava intocado há muito tempo, um produto que já era líder desde o lançamento dele. Então, assim, estava chegando um concorrente, a gente sabe a potência que eles chegariam e que apresentariam esse produto, e que, de alguma forma, a gente tem que ficar super alerta para defender o nosso lado, né? Então, existia uma expectativa de todo mundo, de como é que isso poderia acontecer, enfim. E na operação em si, assim, eu acho que é uma curiosidade que todo mundo deve ter. Quando começou lá o frisson, todo mundo tweetando, todo mundo falando de vocês, igual você falou, vocês não queriam um comentário qualquer, né? Alguém que criticasse, mas de escolher aquela pessoa exatamente. Teve uma olhada, às vezes, nas redes sociais daquela pessoa? Como é que foi, assim? Acho que as pessoas devem ter curiosidade de entender a dinâmica. Teve. Acho que a gente foi
é muito rápida, né? Era meio que o tempo da prova que estava acontecendo ali. Então, as pessoas foram reagindo, acho que todo mundo foi lendo alguns tipos de comentário e alguns comentários viraram shortlist, né? Exato. Acho que a gente teve lá alguns comentários shortlist e dentro daquilo teve uma análise de redes sociais, o que é possível se fazer em um minuto, né? Assim, eu gosto, a partir do momento que se escolheu um comentário, falou, eu gosto desse comentário. Aí, rapidamente tentou fazer algum tipo de busca ali para ver como é que era as redes sociais. Porque a marca tem que se preservar, né? Exato. Assim, às vezes a pessoa faz um comentário super legal, aparentemente, mas aí as você redes sociais ver... dela são super perigosas, Exato, tem comentários péssimos. É a falta de controle que eu falei no início, né? Assim, a gente tem que tomar decisões rápidas, mas, por outro lado, você tem um lugar que a gente não conhece por trás daquilo, né? Pessoas que têm opiniões... e aí a gente tem que tomar todo o cuidado, né? E quem que era o vencedor? Só para as pessoas se atualizarem, assim. Eu digo assim, o perfil dele, ele era um fã da Fiat, de Big Brother? Era um fã de Big Brother. Era um fã de Big Brother que comentou que, nossa, que estranho não ser uma prova valendo uma Fiat Toro, né? E ele era um fã do Big Brother, acho que eu não lembro com o que ele trabalhava, mas ele não tinha nada a ver com propaganda, ele trabalhava com uma outra coisa. E ele estava assistindo o programa, porque gostava, comentou porque era fã das provas que a Fiat patrocinava, né? Porque sempre tinha muita disputa envolvida. E aí fez um comentário aleatório, assim, sentindo falta da marca no programa e acabou ganhando. Ah, que legal. E teve agora falando também ainda dos bastidores, mas os bastidores mais quentes aí, né? Mais bem bastidor. Teve algum ruído com a TV Globo, né? Ou com a concorrente, algo assim que vocês possam compartilhar, que eu acho que também as pessoas devem ficar nessa dúvida. Com certeza a gente incomodou. E levamos um puxão de orelha. Enfim, pelo fato de ter incomodado mesmo. A gente tem uma relação com os veículos de muita parceria, e nesse caso, uma relação que era de intimidade, com certeza. Porque foi construído durante anos, enfim. E eu acho que, no fundo, eles até sabiam que a gente poderia fazer alguma coisa e faria, porque eles conhecem toda a ousadia da marca e das pessoas que estavam por trás dela. Depois de tantos anos Depois de tantos anos. O tanto que a gente conhece o programa, que a gente conhece a dinâmica do programa. Então, acho que eles imaginavam isso. Mas também tem o outro lado do novo cliente, que certamente não ficou feliz com o que a gente fez. A gente acabou ficando no Trend Topics do Twitter na frente da concorrência. Então, certamente incomodou muito e a gente levou um puxão de orelha. Mas foi legal também que várias marcas reagiram em várias seguida, marcas, né? Assim, várias foram pegando carona ali. Então, às vezes, até que uma ação que era isolada né, da Fiat, de repente um tanto de marca falando sobre aquilo e falando mais ainda do Big Brother, né? Então acho que isso deve ter dado uma amenizada, né? Várias marcas, celebridades, grandes influenciadores, pessoas que a gente não tinha... A gente teve um cuidado, né, de cercar e alguns perfis que a gente podia contar como estratégia de divulgação, porque a gente não tinha a dimensão que poderia tomar. Mas a dimensão foi muito maior, assim. Espontaneamente, muita gente que a gente não pensaria em pagar para nos ajudar a reverberar essa ação acabou entrando espontaneamente. Legal. E aqui no Smarts a gente gosta de falar também de impacto de negócio, né? O que movimentou de ponteiro aí de negócio mesmo da estratégia? Sim, bom, a gente tem um histórico na marca Fiat de liderança entre as picapes. E a gente, nessa ação, estava falando de uma picape. A gente tem a Fiat Strada, que é uma picape que existe há mais de 20 anos e ela é líder do mercado há mais de 20 anos. Tem uma curiosidade que, enfim, quase ninguém sabe, que a Fiat Strada é o veículo automotor mais vendido no país há 4 anos. Nossa. Mais que qualquer outro veículo produzido no país. E ninguém sabe disso, é uma picape. Né? A gente acha que é um carro de passeio e é uma picape. A Toro foi lançada na época... A gente criou um segmento, não existia entre as picapes grandes e a Strada, que é a picape menor. E a gente estabeleceu esse segmento e desde então a Toro é líder desse mercado, né? Desde 2016, quando foi lançada. E agora a gente tem uma maior, que é a Titano.
E para a Toro, na verdade, foi uma maneira da gente estabelecer e consolidar que a gente entende do que a gente está fazendo e que ninguém vai mexer nesse mercado. Então, de alguma maneira, essa ação ajudou a fortalecer a presença da Fiat Toro no mercado e consolidar também essa presença. Só para a gente ter uma noção de números, assim, hoje, assim, ano passado, a gente fechou o ano com 44,3% do segmento de picapes com a Fiat Toro. E a Montana, que é a picape da concorrência, com 28,3% do mercado. Então, mesmo depois de tanto tempo, a gente consegue manter esse resultado e a liderança do nosso produto. Ah, legal. E a gente sabe que as marcas, né, vocês já trabalham com social listening há muito tempo, né, vamos dizer assim, mas essa ação em específico teve alguma mudança na forma de se trabalhar? Porque, né, vocês ganharam ouro em marketing e mídias sociais. Teve alguma mudança na forma de se trabalhar redes sociais, campanhas para as redes? Eu acho que a Fiat, ela tem uma relação muito próxima, né, com o brasileiro, apesar de ser italiana, mas ela é quase brasileira. Então, ela está presente, as campanhas da Fiat estão sempre presentes na vida das pessoas. De alguma forma, as pessoas comentam sobre as campanhas, as pessoas gostam da marca. E eu acho que já tinha um movimento de ficar mais presente nas redes sociais e participar das conversas, porque as conversas vêm muito das redes sociais hoje, né? Tudo acontece, muita coisa acontece nas redes sociais e aí ganha vida aqui fora. E acho que teve uma vontade ainda maior de fazer parte dessas conversas e se inserir nelas, mas de forma genuína, né? Não de uma forma forçada ou muito produteira, mas saber prestar atenção, ouvir o que está acontecendo e ver se ali a Fiat tem um lugar de fala naquela conversa. Então, toda vez que a gente acha que tem um lugar de fala ali, a gente interage, a gente interfere, a gente cria algum conteúdo que pode ter uma certa reverberação, que pode ganhar uma reverberação. E eu acho que dali saíram, eu acho que só deu mais força para esse tipo de estratégia dentro da empresa, né? Eu acho que vale citar aqui a do gol perdido, né? Como exemplo. Exato. Vocês podem descrever um pouquinho como é que foi para quem está assistindo e não sabe. Quer contar aí, criativa? Posso contar? Na verdade, assim, a Fiat também é patrocinadora do futebol na TV Globo, né? E aí a gente tem um pacote, um Media Kit que faz parte, que a gente tem determinados conteúdos ali que surgem antes, depois e durante o futebol. E um desses conteúdos é um anúncio que acontece dentro do jogo, normalmente num momento em que nada de muito importante está acontecendo, né? E aí, no jogo do ano passado do Campeonato Brasileiro, que era Botafogo e Palmeiras, que foi um dos jogos, vamos dizer assim, mais decisivos do campeonato, né? Era um jogo muito, muito importante. Uma vitória ali certamente significaria o título do campeonato. Teve um lance muito rápido, né, de cobrança de tiro de meta, se eu não me engano, e o goleiro cobrou direto pro atacante e saiu um gol. E naquele momento em que o goleiro vai bater o tiro de meta, entrou um anúncio tela dividida ali. E ele atrapalhou o gol, assim, as pessoas não conseguiram ver direito, atrapalhou uma parte do campo, e é exatamente a parte do campo que estava mostrando o gol. E aí atrapalhou o gol, não deu pra ver o gol, e aí teve uma reação automática nas redes sociais também, poxa, isso é hora de mostrar um anúncio, não sei o que, nananã. Foi acidental, né, não foi proposital, obviamente, ninguém queria nunca atrapalhar um gol, e a gente teve um desafio e uma oportunidade ao mesmo tempo, né? Assim, acho que de alguma forma se retratar, e o nosso pedido de desculpas foi novamente um react. Então, o que a gente fez foi que no dia seguinte, no intervalo do Jornal Nacional, que acho que é um dos programas mais vistos ali, no horário nobre, a gente, então, atrapalhou o nosso comercial para poder devolver para as pessoas o gol que a gente sem querer interrompeu. Transmitir novamente. Transmitir o gol sem nenhum comercial no meio. E o interessante do bastidor dessa história é que, assim, tudo aconteceu muito rápido, né? Sim, eu ia falar isso, muito mais rápido do que a outra muito ação. Mais rápido, e neste caso, sem nenhum planejamento, né? Porque a gente nunca ia imaginar que a gente ia atrapalhar
né? Em teoria, a gente compra um espaço que é para ser entregue, a gente entrega o conteúdo no momento em que não está acontecendo nada de importante no jogo, né? E a gente acabou atrapalhando muito a vida de quem, né, dos botafoguenses. E a Léo entrou em contato com a gente na primeira hora do dia seguinte. Eu confesso que eu nem sabia que estava passando esse jogo no dia, enfim, mas a gente tem palmeirenses e botafoguenses fervorosos que a gente nos mineira, times. Né? Pra quem tá assistindo. Exato, né? Quem não percebeu ainda, né? Eu sou mineira. América? Não, também, mais ou menos. Eu tenho um coração um pouco americano, um pouco atleticano. Mas houve, então, esse monitoramento rápido da Léo, enfim. Alguém do time estava assistindo, viu que isso tinha acontecido. Já chegaram com a proposta, assim, no meio da manhã a gente já tinha uma proposta de vídeo e de conteúdo para a gente aprovar e colocar no ar. Na paralela, o nosso time de mídia com o time de mídia da Léo atormentou a Globo, porque, enfim, imagina, a gente entregou o conteúdo praticamente na hora do Jornal Nacional entrar no ar, para que pudesse subir e a ação acontecer. E a gente acabou, inclusive, internamente, não avisando alguns palmeirenses, que a gente achou que eles não iam gostar. A gente fez uma ação focada no Rio de Janeiro, né? A gente focou o conteúdo lá. Eu acho que isso é legal, o que a Ana falou, é muito legal, que assim, o BBB Tweet teve tempo de ter um pensamento estratégico. Aqui você reagir ao que aconteceu naquele momento. E não dá. E hoje tudo acontece muito rápido. Não dá pra passar uma semana e reagir. Tem que reagir na hora, ou no nosso caso aqui, no dia seguinte. E esse react foi muito difícil, porque além de tudo, ele não é um react na internet que você posta um conteúdo, ele é na TV. A gente precisava dos direitos do jogo, a gente precisava do intervalo comercial. Acho que naquele dia a gente não tinha inserção na mídia. A gente não tinha inserção e a gente queria... horário. Eu acho até que a Globo que comprou a ideia, inclusive, assim, arquitetou isso com a gente, da gente entrar, porque tem a parte do jornal em que ele vai falar dos gols do dia anterior. E a gente conseguiu colocar exatamente no intervalo anterior ao jogo. Teve que negociar essa compra de mídia, porque a gente não tinha naquele dia especificamente uma mídia ali comprada. Então, teve toda uma... Acho que o nosso contato na Globo teve que falar com, sei lá, 7 áreas diferentes, porque tem que liberar os direitos do jogo, tem que comprar a mídia no lugar certinho, para não ficar meio solto, né? Assim, porque exatamente o jornal avisa que vai falar sobre o resultado do jogo no próximo, depois do intervalo, e é exatamente naquele momento que entra um comercial focado só no Rio de Janeiro, porque a maior parte da torcida, né, tá no Rio, porque Botafogo é de lá. Então, teve essa estratégia que teve que ser desenhada em menos de 24 horas. Acho que, sei lá, em 12 horas. Em 12 horas. A gente entregou material... material é ótimo, mas a gente entregou o conteúdo ali 7h30 e foi ao ar 8h30 da noite. Eu confesso que eu também não tinha visto, assim, mas acordei, né? Eu, como editora assistente aqui de marketing, escrevo sobre marketing, acordei com o meu telefone pipocando, aí eu já chamei a Paula da Publicis, eu falei, preciso dessa... O que aconteceu e o que a Léo fez aí de diferente, me manda. E publiquei, assim, bem rápido também. Ela me explicou, foi uma ação recorde de tempo e tudo. E é interessante mostrar isso, né? Como que o case do BBB Twitch, né? Não à toa ganhou ouro aí no MMA, né? Em marketing e mídias sociais. Como que isso acaba... interferindo nas outras estratégias, né? Você vai bebendo na fonte daquilo e aperfeiçoando cada vez mais isso, né? E hoje, social listening mesmo, eu tô trazendo esse termo técnico, mas eu sei que tem várias coisas envolvidas, né? Vários outros conceitos, mas isso é o que tá mais aí em alta, né? E existe ainda essa dificuldade, né? Até onde você vai, não vai, né? E aí, nesse do BBB, eu sei que a gente já falou muita coisa, mas tem mais alguma curiosidade, assim, que vocês... de bastidor, que vocês lembram, assim, ou algum desafio, assim, algo que, não sei, às vezes sempre tem algo que saiu fora do trilho, ou então voltou, ou não, assim, conseguiram fazer tudo estrategicamente alinhado? Esse foi muito mais tranquilo do que a gente podia ter imaginado. Eu acho que não teve nada, foi tão desenhado, assim, teve um tempo de desenhar toda a estratégia, que não teve, assim, acho que nenhum perrengue, vamos dizer, do que aconteceu. Acho que tirando esse da gente ter tomado um puxão de orelha ali, porque a gente acabou ofuscando a estreia da marca no programa,
mas não teve nenhum problema, assim, acho que nem com o vencedor, nada, a gente entrou em contato rapidamente, eu acho que se ele não era um fã da marca, nunca perguntei isso pra ele, mas ele se tornou um fã da marca, porque ele virou uma pessoa que comenta quase todos os conteúdos que a gente faz. Ele esteve com a gente no lançamento de uma outra picape da Titano no final do ano, a gente levou ele no lançamento. Virou Fiat Lover. Virou Fiat Lover. Isso é muito legal também, né? Muita gente acaba falando... Tem muitos comentários desses, depois assim, agora eu serei obrigado a comprar uma Toro, de tão legal que foi. Agora eu vou trocar meu carro e tal. Então, assim, isso é muito legal. E em termos assim, eu acho que também as pessoas devem ter essa dúvida que eu também tô tendo aqui, né? Vocês ficaram patrocinando anos o Big Brother Brasil, aí esse ano não, né, nesse ano específico foi 23 da estratégia, não teve, né? Mas aí teve essa campanha. Em termos de investimento, assim, em marketing, acabou no final das contas saindo mais do que, por exemplo, se tivesse investido no Big Brother, ou ficou elas por elas, ou foi bem menor o investimento? Essa ação? Não, infinitamente menor. Infinitamente menor. Essa ação custou pra gente um carro. Apenas o carro. Bacana, interessante. Então, a gente vê como é que a criatividade, né, ainda, né, e a estratégia, né, acho que de aprendizado, assim, vamos dizer assim, a gente Exame aqui como parceira da MMA, a gente gosta de falar que a gente gosta de informar e formar, né, que a gente também tem muitos cursos aqui. Que conceitos, assim, aprendizados que eu acho que vocês enxergam dessa campanha, assim, em termos de marketing? Eu acho que se alguém ainda tem alguma dúvida quanto ao poder das redes sociais, acho que esse é um ótimo exemplo, assim. Você tem, de um lado, a maior emissora do país num horário nobre, né, num programa que eu acho que, não sei se agora ainda é assim, mas acho que em 2023 ainda era um dos programas mais assistidos da TV brasileira, uma audiência de milhões, e de repente você faz um tweet numa rede social específica e ele ganha, assim, uma proporção a ponto de, né, segundo um monte de gente falou, ofuscar a estreia daquele concorrente naquele momento no horário nobre da TV. Então, assim, acho que o poder que uma ideia pertinente, num momento certo, num lugar certo, numa estratégia estudada, costurada, né, a 4 mãos com a marca e tudo mais, acho que tem um poder gigantesco, assim. Uhum. E eu acho que tem um aprendizado sobre acreditar nas boas ideias, e que as boas ideias não necessariamente custam muito dinheiro. Então, assim, até para as pequenas marcas e empresas, pode parecer... assim, para a gente fácil falar, porque a gente está falando de uma marca grande que tem um budget razoável. Mas a gente está dando exemplos aqui de ideias que custaram muito pouco para a marca e que são baseadas em boas ideias, né? Então, quando a gente fala de redes sociais e desse universo que todo dia aparece um novo player, uma nova plataforma, uma nova forma de envolver e engajar as pessoas... É importante a gente continuar de olho em tudo que está surgindo e como que eu posso explorar e criar boas ideias para conversar da melhor maneira possível com as pessoas, com a linguagem de cada plataforma. E isso pode fazer a diferença com um budget que pode ser 0. Uhum. E legal ver a sinergia também, né, entre agência e marca, assim, acho que dá para ver aqui que vocês... tiveram sinergia na campanha e aqui também a gente conversando, assim, dá pra ver que tá bem alinhado, assim, isso também é muito importante. Tem uma coisa que eu acho muito legal, que sempre quando tem uma ideia que é muito vencedora, as pessoas falam, essa agência criou uma coisa incrível. Mas eu acho que aprovar uma boa ideia é um dos maiores atos criativos que existem, porque, assim, a gente pode mostrar 20 milhões de ideias. Se a marca, se o departamento de marketing, a equipe não acredita, ou não ousa, ou não compra a ideia, a gente não sai do lugar. Então, assim, aprovar uma boa ideia é um ato tão criativo quanto se criar uma ideia, né? Acho que isso é muito importante. E aí, eu acho que tem uma coisa de sintonia, de coragem, de confiança, porque também a gente sabe que as ideias que vêm da agência têm responsabilidade por trás delas, não é uma coisa, a ideia pela ideia. E aí eu acho que também essa parceria que a gente tem de muitos anos nos ajuda nisso, né? Uhum. Não, legal demais. Acho que é isso. Vocês têm mais algo para complementar aí? Não, acho que foi um prazer falar sobre isso.
Foi um prazer. Para quem quiser conhecer mais o case BBB Tweet, gente, que ganhou ouro na categoria Marketing e Mídias Sociais aqui do Prêmio Smarts da MMA. A gente está aqui. Agradeço muito a presença de você, Ana, você, Lígia, Stellantis, Léo Burnet aqui com a gente, duas grandes gigantes aí do mercado de publicidade, marca e carros, enfim. Então é um prazer receber vocês aqui no podcast da MMA, no Smarts e na Exame também, né, que é onde a gente está fazendo as gravações. Muito obrigada. Obrigada a você, foi um prazer. Obrigada pelo convite. Obrigada. E para quem quiser aí se inspirar, continuar conhecendo outros cases, continue acompanhando a série aí de episódios do podcast Smarts, né, que a gente está falando com profissionais que lideraram alguns dos cases vencedores do Prêmio Smarts Brasil 2024.